Boa tarde, turma. Bem-vindo à nossa sexta aula de Direito Aplicado e hoje nós vamos falar de falência e recuperação judicial. Inicialmente, só para vocês entenderem, falência e recuperação judicial são dois institutos, dois procedimentos, que podem ser utilizados para a empresa saldar os seus débitos, e cada qual com as suas características, tá? Então, esse seria mais um conceito inicial para vocês entenderem que ele é um procedimento, tanto a falência como a recuperação judicial e recuperação extrajudicial de empresas. Primeiro deles, desse instituto, é a nossa falência, A grosso modo, a um senso comum, falência é entendido como a morte da empresa, Ela falece, ela morre, ela deixa de existir. Mas, na verdade, o que significa falência, o processo de falência, é de que ela consiste num processo de execução coletiva dos bens do empresário devedor, em que esses bens são apurados, então eles são coletados, eles são levantados os seus valores, para então se proceder uma venda judicial. Por isso que acontece os leilões, as praças, quando a gente fala de bem imóveis. Então, ela funciona para que esse procedimento, esses bens móveis e imóveis, possam virar em pecúnia, possam virar em valores, e esses valores possam saldar as dívidas, Então, quando uma empresa, ela é declarado a sua falência, aqueles bens que ela possui, que seria o seu capital social, aqueles bens que faz ela existir, serão vendidos. E uma vez que mesmo se falar assim, mas vai penhorar, aqui já passou a parte da penhora, eu não tenho nem penhora nesse caso, porque falência é um encerramento forçado das atividades, porque aquela empresa, aquele empresário não conseguiu saldar suas dívidas. Então, os credores, eles podem se reunir, ou um credor só, dependendo do valor, vai lá e entra com esse pedido, entra com essa execução, pedindo a falência daquela empresa. E essa falência, ela acarreta vários procedimentos, E é uma forma do credor, aquele que está com a dívida, para receber, é uma forma dele bloquear aqueles bens daquela empresa, De uma forma de que faz com que a empresa ou quite sua dívida, porque se for uma empresa que quer continuar funcionando, ela não vai querer que se dê a falência, ou no mínimo vai garantir que os bens que garnecem ela, seja maquinário, seja um imóvel, seja o local, estabelecimento, esses bens que ela pertence vão saldar, vão ser levados a essa venda judicial e vão saldar as dívidas dos credores. Por isso que a finalidade da falência, então assim, ela é o procedimento de execução coletiva de saldar dívidas, e tem por finalidade preservar bens ativos e recursos produtivos da empresa para futuro pagamento de seus credores. Então, a finalidade dela é selecionar esses bens, vender esses bens e pagar os seus credores, Então, se vocês verem lá no comecinho, quando a gente fala de empresa, a empresa, você quer adquirir lucro, Então, ele é invertido esse gráfico, Na falência, é porque ela não consegue mais, ela não tem mais lucro e ela fica no negativo, Ela vai para aquilo que a gente chama de vermelho, E ela não tendo, essa crise financeira não é possível, não é passível de recuperação. Por isso que se dá a falência, Por isso que no final o juiz acaba decretando a falência. Requisitos para caracterizar o estado de falência. Esse aqui são requisitos para que seja dado, esse processo de execução. Porque eu não posso fazer um processo de falência se a pessoa, por exemplo, não tem uma personalidade jurídica, Se ela não for uma empresa, Então, esses são um dos requisitos, tá? O devedor deve ser empresário ou sociedade empresária, então não tem falência de pessoa física.
Quando eu falo em falência de pessoa física, o termo técnico e correto chama-se insolvência civil. É um processo também, é um procedimento, é uma execução que se faz no judiciário para que aquele juiz declare a insolvência civil daquela pessoa física, né? Aquela pessoa que não exerce atividade empresária, tá? Então, só para vocês entenderem que de pessoa física não existe falência. Existe falência para o empresário e para a sociedade empresária. Ela deve ter a insolvência. Então, para ter um estado de falência, eu tenho que ter insolvência. Insolvência se traduz na crise econômica financeira daquela empresa, né, daquele empresário, a qual não permite uma satisfação das obrigações contraídas perante os credores. Então, assim, a crise financeira, ela chegou num ponto, né, que o passivo, que é a dívida, né, passivo nós chamamos de dívida, é muito maior do que o ativo, do que aquela empresa produz, da sua economia, né, do que ela tem a oferecer. Isso acontece muito, vocês acham que não, mas é uma das coisas que acontecem bastante. Você faz uma pequena pesquisa no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, coloca lá consultas de jurisprudência e pesquisar falência, vai ter uma batelada de processos, são muitos processos que tem que falam de falência, né? Recuperação judicial, então, aos montes, né? E eu acredito que agora, em relação à pandemia, nós vamos ter muitos mais do que nós já tínhamos. Outro requisito aqui, né? Voltando aqui para nossa aula, o estado de falência, ele ocorre por declaração judicial no processo de falência. Então, não tem como eu falar que aquela empresa, né, adquiriu essa característica de estado de falência se não houve um processo de falência, se não houve uma declaração judicial. Até que o juiz determine isso, né, dê essa declaração, mesmo que ela esteja com crise financeira, mesmo que seja de um empresário, de uma sociedade empresária, ela não tem o estado de falência. Então, esses são os 3 requisitos necessários para caracterizar o estado de falência. Legitimidade ativa. Para pedir falência. Legitimidade ativa, né, quem estuda direito, nós aprendemos que legitimidade ativa é a mesma coisa que falar que é o autor, é aquele que pode fazer o requerimento, o pedido no juízo, né? No caso da falência, né, é o exequente, é aquele credor que está com a dívida, né? Que pode ir até o processo e pedir a falência. E, por previsão legal, o próprio devedor, que é o nosso primeiro legitimidade aqui do nosso slide, né? Então, assim, legitimidade ativa é aquele que pode pedir a falência, que pode fazer o requerimento judicial, pode ir a juízo e fazer esse pedido. É isso que vocês têm que identificar quando eu falar em legitimidade ativa. Quem são os legítimos? Quem que pode requerer a falência? O próprio devedor, que se traduz na autofalência, né? Então, é permitido a ele próprio ir lá, juntar todos os seus débitos, suas dívidas e apresentar ao juízo pedindo a sua falência, né? Quando um devedor faz isso, ele já reúne todos os seus passivos, que são todas as suas dívidas, e todos os seus ativos, que são todas as suas seus bens, né? Seus bens que possui ali para virar em pecúnia, para virar de uma forma que possa saldar a dívida dos seus credores. Então, ele próprio pode pedir, tá? Ele só não consegue pedir se ele for um empresário irregular. E empresário irregular, é só lembrar na nossa aula passada que eu falei da figura da sociedade despersonificada, né? Aquela sociedade que não tem personalidade jurídica e que é uma sociedade de fato, né? Uma sociedade irregular. E por que ela é irregular? Ou porque ela sequer tem um contrato, né?
um contrato que possa ter instituída, né? Ela é de fato, ou porque aquele contrato não foi levado a registro, aquele contrato não foi registrado na junta comercial. Então, quando se tratar o devedor de um empresário irregular, ele não pode requerer falência da sua empresa. Outras pessoas que podem também pedir a falência no caso do empresário, né? No caso daquele que detém aquela empresa, falecer, o cônjuge sobrevivente. Quem que é cônjuge? Esposa, marido, companheiro e companheira, né? Eu não preciso ser casado para ser cônjuge. Então, é a figura do companheiro e a figura do marido, né? A figura da esposa e a figura da companheira. Então, ele é o sobrevivente, porque sobrevivente é aquele que não morreu, tá? Qualquer herdeiro do devedor. Então, qualquer herdeiro. Se a esposa é herdeira, ela pode. Se o filho é herdeiro, ela pode. Se tem testamento e tem um herdeiro, ele pode. Então, qualquer herdeiro. Ou inventariante. O inventariante é aquele que é nomeado no processo de inventário daquela pessoa que faleceu. Não necessariamente vai ser um herdeiro. Ele pode ser nomeado ou pelo juízo ou a critério dos herdeiros, né, alguém da confiança deles. Então, um inventariante. Pode ser requerida por um cotista ou acionista, então numa empresa em que é dividida por cotas, né, que a gente viu da aula passada, ou por ações, que eu tenho os acionistas, eles têm a legitimidade de ir e pedir, né? Porque eles não necessariamente exercem atividade empresarial, né? Eles só têm ali uma cota ou uma ação daquela empresa. Então, eles podem sim ir pedir, né? A falência, né? Nos termos da lei, porque tem tipo de sociedade que não vai ser permitido, ou se quando previsto no ato constitutivo da sociedade, que é o contrato social ou o estatuto social, né, da empresa, o estatuto da empresa. Então, esses também podem ser legítimos para requerer a falência. E qualquer credor pode requerer a falência. Sendo que, se for empresário, então se for um credor empresário ou sociedade empresária, né, deve demonstrar que desenvolve sua atividade de forma regular, nos termos da lei. Então, se for uma sociedade de advogado, deve demonstrar que tem uma constituição da sociedade que é registrada e é regular. Se é uma sociedade anônima, tem que provar que ela foi, né, tem o estatuto que foi registrado. Então, tem que provar que aquele empresário exerce sua atividade de forma regular. E aí ele pode, como empresário, entrar com essa ação de falência. Empresas que não estão sujeitos ao processo de falência. A lei de falência 11.101 de 2005, ela prevê no seu artigo, se eu não me engano, 2º, empresas que não pode ser decretada a falência. Quando eu falo que são empresas que não pode ser decretada a falência, quer dizer que elas sequer estão sujeitas ao processo de falência. Eu não posso, com título de crédito contra aquela empresa, entrar com um processo de falência, porque a própria lei já determina outros meios para que aquela dívida seja cobrada, ou a natureza dela, por exemplo, a sociedade de economia mista e a empresa pública, por serem públicas, né, ter esse patrimônio público, elas não estão submetidas ao processo de falência, por força da lei, né? Proteção aos bens públicos. Então, quem são elas? Instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, empresa de consórcio, entidade previdenciária complementar, sociedade operadora de plano e assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização, empresas legalmente equiparadas às empresas mencionadas. Então, empresas que tenham a característica dessas empresas mencionadas também não estão sujeitos ao processo de falência.
E aí, sociedade de economia mista e empresa pública. Então, para essas empresas não vai ser possível entrar com requerimento de processo de falência. Motivação do pedido. Para pedir a falência tem que ter motivo. Não posso simplesmente estar com um título de crédito lá e querer executá-lo. Ele tem que ter um motivo. Quais são os motivos? Impontualidade injustificada. Então, ela se traduz, que é um título judicial ou extrajudicial vencido. Esse título, o valor desse título, já somando a correção e os juros, deve ser superior a 40 salários mínimos na data do pedido. Então, a data que eu for protocolar aquele pedido de execução, a dívida total que eu tiver ali na mão tem que ser superior a 40 salários mínimos. E esse título deve ser protestado, seja ele judicial ou extrajudicial. Ele tem que ser protestado e tem que ser comunicado o protesto, para a empresa ou para o empresário. Esse comunicado tem que ir na sede em que ele exerce a sua atividade, a sede do devedor. E com identificação de quem o recebeu. Tem que estar lá o nome de quem recebeu, para depois não alegar que não recebeu aquela notificação, aquele protesto. E é permitido que o pedido seja feito por reunião de credores, Então, eu não preciso ser só um credor. Vamos dizer que eu sou credora, mas eu só a pessoa que está me devendo só está devendo 20 mil. Ok, só 20 mil eu não posso, porque não é superior a 40 salários mínimos. Aí eu junto todos os credores, eu faço uma varredura, acho todos os credores e aí estamos aí numa reunião de credores, a gente chegou a um débito de 100 mil, perfeito. 100 mil eu já posso entrar com um pedido de falência. E aí eu já estou com o meu título lá, são todos, quando é uma reunião de credores, cada um com o seu título judicial ou extrajudicial tem que fazer o protesto, e fazendo o protesto com a devida comunicação, eles têm ali já um motivo para entrar com um pedido de falência, porque eles estão provando a impontualidade injustificada. A execução frustrada. A execução frustrada, ela decorre de uma ação judicial de execução de quantia líquida e certa. Então, quando eu tô lá numa execução, já tenho lá minha dívida, que é R$1.000, tá lá minha dívida. Aí, o devedor é intimado para pagar, para garantir ou, e para impugnar. Ele pode ir lá ou nomear bens. Ele não paga, ele não efetua esse depósito judicial, que é para garantir o débito, e ele não nomeou bens passíveis à penhora. Ele pode até se defender, mas ele não faz nada financeiramente, Então, ele não fazendo nada financeiramente, ele fica devendo. E quando a gente fala quantia líquida e certa, quer dizer que eu não tenho que discutir mais a dívida já existe, Seja por força de um processo judicial de conhecimento, uma determinação judicial, seja por um título extrajudicial, um cheque, uma nota promissória, um contrato de compra e venda, seja qualquer outro título. O credor deve pedir a suspensão da ação judicial e certidão que demonstre a concretização da execução frustrada. O que é execução frustrada? É esse ato do devedor de que não paga, não efetua depósito e não nomeia bens passíveis à penhora. Quer dizer que ele não tem nada que possa fazer com que pague aquela dívida, Então, essa certidão, o credor no processo de execução, na ação judicial, vai lá e pede essa certidão, E na certidão vai constar que houve uma execução frustrada. Com a certidão, ele pode promover o processo de falência. E nesse caso, de uma execução frustrada, eu não tenho valor mínimo. Então, pode ser R$10, pode ser R$1.000, pode ser R$100.000, pode ser qualquer valor, porque não tem limite mínimo, como no caso da impontualidade injustificada. Quando o devedor pratica atos de falência. Aqui são situações que aquele devedor começam a praticar e que se configuram como atos de falência, Atos falimentar, que chama. Mais técnico, quando a gente usa no direito. Mas
o que vocês precisam entender que é prática de atos de falência. Quais são eles? A liquidação precipitada ou lançada à mão de meios ruidosos ou fraudulentos para realizar pagamentos. Ele deixa de... não é um deixar de pagar. Você vê que ele começa a adiantar pagamentos de outros credores, né? E você vê que a empresa não está indo bem, né? Então, ele vai em uma forma fraudulenta, né? Ou meios ruinosos, né? De não saldar as suas dívidas. Ele pratica de negócio simulado. Lembra o que é negócio simulado? É aquele negócio criado, é aquela simulação de um ato para enganar terceiros, né? Ou ele faz uma alienação a terceiros sem consentimento dos demais credores. Então, ele tem o bem lá e ele começa a vender sem dar o consentimento a esses credores, né? A essas pessoas que já estão ali, que ele está devendo. Concessão de garantia a credor por dívida anterior sem que restem bens para a satisfação dos demais credores. Aqui ele preferencia um credor. Ele chega, por exemplo, no banco e fala: banco, ó, eu tenho uma casa aqui que vale 200 mil, minha dívida com você é 300 mil, eu vou te dar essa daqui e pronto. Mas daí ele favorece só aquele banco com aquele bem e não favorece, né, não paga os outros credores. Os outros credores ele deixa a dívida, ele deixa rolar. E ausentar-se sem deixar recursos para pagar os credores ou não cumprir as obrigações provenientes no plano de recuperação judicial. Ausentar-se é ele sumir, né? Simplesmente tinha o estabelecimento, ele fecha o estabelecimento, fecha a sua atividade ali e some. Esse também, né, sem pagar nada. Então, quando ele faz isso, ele, de certa forma, tá fazendo o quê? Tá se ausentando, né, e deixando de pagar os seus credores. E obrigações provenientes do plano de recuperação é que uma vez que ele entra com plano de recuperação judicial, ele tem que cumprir com aquele plano. Quando ele não cumpre com aquele plano, ele tá cometendo uma prática de ato de falência. E aí pode ser, sim, declarada a falência daquele empresário. Efeitos da declaração de falência. Os efeitos quando o juiz, analisando no curso do procedimento, né, do processo judicial, ele pode dar vencimento antecipado de todos os títulos em nome do empresário devedor. Então, o que acontece? Você pode ter uma dívida aí de 10 anos. Vai ser antecipada a partir do momento que foi declarada a sua falência. Então, aquilo que você ia dever e ia pagar em 10 anos, você vai ter que pagar de uma vez só. Você vira, né, aquele título vira um título único, uma dívida única que tem que ser paga a partir da declaração de falência. Há uma suspensão também de todas as ações e execuções individuais promovidas pelos credores, tá? Sendo suspenso também a prescrição e a fluência de juros dessas obrigações contra a massa falida. O que quer dizer? Quando eu tenho ações individuais, que são ações de conhecimento ou até execuções por credores que estão lá requerendo os seus direitos, né? Há uma suspensão de todas essas ações. Essas ações, elas param de correr, né? E a prescrição também, quer dizer que o direito de eu cobrar, de pagar e o dever de pagar para de correr também essa prescrição fica interrompida, né? E a fluência de juros sobre as obrigações, que é uma vez declarada a falência, para de correr juros. Então é feito um cálculo de todos aqueles débitos, né? De todos os valores que os credores têm direito, cada qual com o seu, e congela-se ali a fluência dos juros, não tem mais fluência de juros, tá? Salvo quando se tratar de ações trabalhistas, ações que demandam quantia ilíquida, que continuarão até que se apure o crédito. Então, nesses dois tipos de ações, que é a trabalhista e de quantia ilíquida, o processo continua. Outro efeito é de que o juízo da falência passa a ser universal e indivisível, quer dizer que todos os processos passam a ser julgados por esse juiz, né? Mesmo que vai reunindo tudo num processo só. Isso é para facilitar o pagamento, né? Então, uma vez decretada a falência,
Se eu sou uma credora e eu não tô lá no plano de falência, ou eu não entrei no processo de falência, eu posso entrar com o processo, mas daí eu entro no juízo da falência, aonde foi decretada a falência. Ele constitui-se uma massa falida subjetiva, que significa que é uma reunião dos credores do falido, e o falido perde a administração dos seus bens, que passa ao administrador judicial, o qual passa a ser o único representante dos interesses da massa falida. Massa falida, reunião de credores. Administrador judicial é o representante dessa massa falida, dos interesses dessa massa falida. O falido fica inabilitado para exercer atividade empresarial, quer dizer que ele não pode abrir eu falei a empresa X, eu vou abrir então a empresa Y. Ele não pode, porque ele fica impedido, inabilitado, né? Como se ele não tem condições de atuar como empresário, né? De constituir uma atividade empresarial, porque ele não tem condições administrativas, né? Ele não conseguiu dar conta, ele não foi eficiente, ele deixou débitos da empresa anterior, tá? E essa inabilidade dele, né, de estar inabilitado, ela persiste até a sentença que extingue as suas obrigações. Então, enquanto não tiver uma sentença extinguindo, né, encerrando aquele processo de falência, né, e dizendo que, né, ou quitando os débitos, extinguindo as suas obrigações, ele não tem habilitação para exercer atividade empresarial, ele fica impedido. O juiz. No processo de falência, a gente tem um juiz que é considerado universal e indivisível, né? Então, como eu falei ali anteriormente, no slide anterior, ele é o competente para conhecer todas as ações em face do falido, né? Salvo as ações, né, excluídas por leis ou por sua especialidade. Então, não são todas, tem exceções. A regra é que ele deve conhecer todas, porém, tem algumas exceções que a lei vai descrever cada caso, tá? E exceção seria as ações trabalhistas, fiscais e que tenham competência federal. Esse é um dos exemplos, né? Competência federal, porque o processo de falência entra na competência estadual, que é o Fórum Comum, de Justiça Comum. Mas se eu tenho uma entidade, vamos dizer que o processo é do INSS, com dívida de contribuição social, contra uma empresa que não fez as contribuições dos seus funcionários. E aí ela não está sendo paga, já tentou negociação, tudo, e ela começa a ver que aquela empresa começou a cometer atos, né, prática de atos de falência. E o que o INSS tem que fazer? Ele é representado pela União, porque o INSS é uma empresa federal, uma autarquia, desculpa, é uma autarquia federal. Então, quem julga uma ação em que o INSS é parte é a Justiça Federal. Então, nas ações, né, essas ações que ele for de cobrança, que ele for fazer, vai ser competência da Justiça Federal. Aí independe esse juiz universal e indivisível. Massa falida. Qual o significado disso, né? A massa falida é o acervo de bens e direitos do falido, compreendendo em ativo, que são bens e créditos, e passivo, que são os débitos. Como eu falei ali no comecinho da aula, né? Ativo, quando eu falo de bem ativo, eu estou falando daquilo que eu tenho, que existe e tem valor econômico, né? Ele pode ser convertido em crédito, valor econômico. E passivo é o meu débito, é aquilo que eu devo. Em regra, é tudo aquilo que eu devo. O passivo sempre vai ser o débito daquela empresa, do falido. Uma vez constituído, será administrado por um administrador judicial. Esse administrador judicial é nomeado pelo juiz. Ele pode ser, sim, um sócio da empresa, como ele pode ser um terceiro, um nomeado de fora para administrar aqueles bens, tá? Ele tem capacidade, a massa falida, ela tem capacidade processual. A gente conversou isso na aula nossa de direito civil, que eu fiz uma pincelada com vocês.
Ele é considerado um ente despersonalizado, mas ele tem capacidade processual, então ele pode representar a massa falida, por exemplo, pode entrar com uma ação contra um devedor daquela empresa que foi constituída a massa falida. Por que ele pode fazer isso? Porque ele tem capacidade processual para proteger os bens, para aguariar os bens daquele que estão devendo para ele. Então, ele é um ente despersonalizado. E ele é representado, né, e administrado por um administrador judicial nomeado pelo juiz. Então, massa falida é tudo. Fiz o desenho aqui para vocês imaginarem que é tudo mesmo, até o tempo. Tudo da empresa considera-se como todo acervo ativo de produção, tudo que for da empresa é considerado como um bem da massa falida. Ordem de pagamento dos credores. Quando a gente faz lá todo o processo de execução, faço lá a declaração de falência, né? O processo de falência corre até o final, consigo juntar, fazer essa reunião de bens, consigo fazer essa reunião de credores, eu junto todo mundo num só. E eu fazendo isso, tô lá com meus bens, eu consegui vender tudo, tá tudo vendido e convertido em moeda, em dinheiro. Como que eu vou pagar esses credores? Eu vou pagar esses credores numa ordem e numa porcentagem. Então, tem credores que têm preferências, né, antes de outros, tá? Quem são os primeiros? Dívidas de massa. O que é dívida de massa? São as custas pagas pelo credor que requereu a falência, são as custas do processo de falência e das obrigações dos atos válidos praticados pelo administrador provenientes de enriquecimento indevido da massa. São aquilo que o administrador teve que fazer. O próprio pagamento do administrador vai sair da massa falida, vai sair da venda desses bens. Então, ele é o primeiro a receber, né? Esses são os bens primeiro a receber. Depois vem os créditos trabalhistas, são as indenizações por acidente de trabalho e outros créditos trabalhistas de natureza salarial. Então, tudo que for de natureza salarial do crédito trabalhista, né? Que tenha caráter de alimentos. Créditos com direito real de garantia, que são aqueles que possuem como garantia do bem da massa. Quando vocês... garantia é uma coisa muito boa, sabe, gente? E dá para pôr garantia em todo tipo de contrato que vocês forem fazer. Vai vender um carro parcelado, você consegue fazer uma garantia dessa venda. Como que funciona? Aquela pessoa que está comprando, ela pode ter um bem. Vamos dizer que ela tem um imóvel quitado, um terreno, que seja um terreno. Tá lá quitadinho, bonitinho. Registrado, não tem nada de errado com aquele terreno. E você tá lá com um carro de 100 mil e ele quer pagar 150, porque ele quer aquele carro. Mas ele não pode financiar, porque o financiamento para ele vai sair muito caro, né? Se ele financiar para você esse carro de 100 mil, ele vai pagar para o banco 300 e ele não quer. Mas para você ele paga 150 de forma parcelada. Ah, você tá lá, tá cansado com aquele carro mesmo, você quer vender, você fala, que se dane, vou vender. Legal, vai fazer um contratinho de compra e venda, super simples. Mas qual que é o teu problema? Se tu não tiver uma garantia de pagamento, o que vai acontecer? Esse cara não te paga, como é que você vai pegar o bem de volta? E se ele quebrar esse carro? Se ele ferrar o carro, o que te garante que ele vai pegar esse carro? Uma garantia do contrato. E essa garantia, ela pode ser gravada nesse imóvel. Você vai lá, você faz o contrato numa certidão, né, uma escritura pública, lá no cartório, paga pro cartório, não tem problema. Depois você vai lá com essa escritura e vai lá no imóvel, no registro de imóveis e grava essa garantia. Gravou a garantia no imóvel, quando aquele imóvel é vendido, vamos dizer que você fez isso com uma empresa. E essa empresa entrou em falência, deu todo o processo, foi declarado, e aquele imóvel que você gravou a sua garantia foi vendido. Pois bem, isso te garantiu receber o seu crédito. Porque como foi vendido, você vai receber o seu crédito em terceiro lugar. Então, garantia é isso. Quando você faz uma alienação, o veículo tem alienação. Quando faz venda de veículo para uma financiadora, ela põe lá, né? Ela deixa um gravame dizendo que aquele veículo foi alienado.
Uma hipoteca é uma garantia real, né? É uma alienação em que eu vou lá e gravo a matrícula daquele imóvel, impedindo que terceiros de boa fé comprem aquele imóvel sem saber que ele tem uma dívida, sem saber que ele está sendo objeto de garantia de alguma obrigação realizada por outro contrato. Então, garantia real de direito real de garantia seria basicamente isso. Os créditos fiscais e parafiscais, né? Nesta ordem vai ser primeiro a União, depois os estados, Distrito Federal e municípios, tá? Além das suas respectivas autarquias, então as autarquias também entram, tá? Créditos com privilégios especiais, que são os decorrentes de expressa disposição legal, pensão alimentícia, crédito especial, então ele vai entrar aqui, tá? Ou citados o aluguel do prédio e imóveis do falido, né? Honorários advocatícios também são, né, um exemplo de crédito com privilégio especial. Crédito com privilégio geral, né, que são os outros créditos, né, os debentures, os institutos, né, ou casa de aposentadorias. Então, por exemplo, assim, se a empresa tem lá um investimento num fundo de aposentadoria e ela vier a falir e ela não pagou aquele instituto, né? Então ele vai ficar ali como o sexto credor nessa ordem de pagamento. E os créditos quirografários, que não possuem nenhum privilégio, são as dívidas dos fornecedores, por exemplo, né? Eu vendo a minha matéria-prima para aquela empresa, eu sou o último a receber o crédito. É o mais triste. Os outros ainda vai, enquanto tá até o terceiro consegue, às vezes. Do terceiro para baixo é muito difícil conseguir pagar. Na verdade, nos trabalhistas. Trabalhista consegue pegar bem os bens das empresas que vão falindo. Recuperação judicial. Bem, a recuperação judicial, ela é um instituto também, né? Ela pode ser processual ou extrajudicial. Eu vou falar primeiro da judicial, porque a extrajudicial, ela é quase igual, vai ter uma coisa ou outra que vai ser diferente. E a judicial é a que tem mais força, então vamos falar dela. Ela é um benefício ao empresário devedor em estado pré-falimentar. Por que estado pré-falimentar? Porque ele ainda não está falindo. Ele tá descendo, tá vendo? Ele tá descendo, mas ele tá tentando. Ele tá ali com o guindaste segurando aquele passivo dele para ele não ficar no vermelho. Então, ele é um estado pré-falimentar. Permitindo que esse apresente aos seus credores e em juízo, porque é recuperação judicial, então ele vai apresentar aos seus credores e em juízo, que é uma ação judicial, formas para reestruturação de seus negócios e de pagamento de seus credores. Então, ele vai apresentar um plano, tá? A gente vai ver um pouquinho mais ali na frente do plano. Ele vai apresentar uma forma de fazer o pagamento desses credores, porque ele não tá dando conta, ele tá ficando no vermelho, ele não tá cumprindo, ele tá cometendo atos de falência, porque ele tá deixando vencer, ele tá virando impontual, né? Insolvência, ele não consegue pagar. Então, uma vez que ele não consegue fazer isso, ele entra com esse pedido judicial de recuperação judicial, tá? E apresentando esse plano, essa forma de pagamento, ele pede, né? O benefício dele é que ele fazendo tudo nos termos da lei, é permitido a manutenção da empresa, né? Se for economicamente viável, isso também conta, porque não adianta ele chegar no fundo do poço para pedir uma recuperação judicial, quando ela já não é mais viável, quando ela não tem bens, por exemplo. Ela tem que estar ativa, com contratos, ela tem que estar em funcionamento, né, para que seja pedido. Ela tem que estar ainda aqui, ó, no estado não crítico, é pré-falimentar, tá? Qual que é a finalidade da recuperação judicial? E esse é super importante. A finalidade é promover a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica. A preservação da empresa, automaticamente, o que ela faz? Ela mantém empregos.
Então ela cumpre com a sua função social. Além dela manter empregos, ela mexe com a economia, ela participa da roda dali da economia. Então é muito triste quando a gente perde uma empresa. Então o legislador, ele buscou segurar isso, fazer com que a empresa possa se reorganizar, porque crise financeira todo mundo pode um dia passar. A gente vê isso no jornal constantemente. Na pandemia, então, estamos vendo isso com a coisa mais comum do mundo. E são coisas que podem acontecer com esse empresário, com essa sociedade empresária, que não estavam previstos, né? E não foi culpa, não foi uma intencional, né? Não fez aquilo querendo burlar o sistema, né? Fraudar os credores. Então, é uma finalidade social e estimula a atividade econômica. Quando eu tenho um estímulo de uma atividade econômica, quando eu tenho uma empresa lá a todo vapor, o que está acontecendo com a nossa economia? Está crescendo. Quando empresas no Brasil começam a fechar, o que ela faz com a nossa economia? Ela diminui o nosso valor de mercado, nosso valor de moeda. A gente que somos, né, países globalizados, que estão aí em atividade, é muito triste você ver empresas fechando com problemas financeiros. Então, assim, a recuperação judicial é sim um benefício. Eu acho que é um dos institutos que, se for bem usado, ele servirá sim para sua finalidade, que é a preservação de empresa, de função social e estimulação da atividade econômica. Então, eu adoro esse instituto. Eu nunca fiz processo de recuperação judicial, mas eu já vi, né? Eu já atuei como credora de processo de recuperação judicial e deu certo. A empresa conseguiu se reorganizar, tá ainda pagando muita dívida, porque ela fez muita dívida, né? E a crise de 2014 quase derrubou ela. Mas eu também já vi empresa que em 2014, por conta da crise, quebrou de uma forma, de um dia para o outro, de 80 funcionários ter sido mandado embora e o cara não só conseguir pagar as verbas trabalhistas. E aí ficou com um monte de dívidas fiscais, dívidas com INSS. Então, assim, é muito triste quando isso acontece. Por isso que é muito sério vocês aí que vão trabalhar com administração estarem atentos na gestão, estarem atentos a esses detalhes, né? E é uma área que até o administrador pode sim atuar na recuperação judicial, porque é uma forma de você organizar. Esse plano de recuperação judicial não é feito por advogado, né? É feito por um economista, é feito por um administrador. Então, é uma área aí de grande expansão, né? Porque não queremos que as empresas fechem, queremos que as empresas se mantenham, né? E uma forma dela se manter, ela ter uma boa gestão, ela ter um bom plano, né? Então, fica a dica aí, que é uma área bem interessante. Legitimidade ativa. Quem que pode requerer, né? A recuperação judicial pode ser requerida diretamente pelo empresário. Aqui eu não pus sociedade empresária, mas empresário se pressupõe que pode ser também uma sociedade empresária, tá? Pelo cônjuge sobrevivente, então no caso dele ter falecido, pode ser o cônjuge sobrevivente, o herdeiro do devedor, o inventariante ou o sócio remanescente. Ó, aqui o sócio remanescente. Ele também pode pedir uma recuperação judicial. Às vezes, a empresa perde um sócio e aquele sócio era o administrador, por exemplo. E aí passa 3 meses, não conseguiu dar conta da administração. O cara é tão bom, que em 3 meses, quem sucedeu ele não conseguiu ajeitar, não conseguiu se organizar. Aí, para não virar, para estar lá na crise financeira, para não virar um processo de falência, ele vai lá e entra com um processo de recuperação judicial. Requisitos: atividade empresarial há mais de 2 anos. Então, não é qualquer empresa que pede recuperação judicial. Não. Ela precisa ter mais de 2 anos, tá? Não ser falido. Eu não posso ter uma declaração de falência. Eu não posso ser um sócio ou um empresário que teve declarado a falência da empresa, da minha atividade econômica, né? Naquele processo de falência. Salvo se o falido tenha o processo encerrado e declarado extinto por sentença transitada em julgado.
Quer dizer que se meu processo de falência encerrar, né, e for declarado extinto, né, e ter dito por sentença transitada em julgado que ela não tem mais recurso, não há mais como voltar atrás, ela se consolidou com o efeito jurídico que ela se propôs, que é a extinção daquele processo de falência, aí eu posso, mesmo sendo falido, eu fali, deu no que deu, perdi uma empresa, mas aí passou-se aí alguns anos, né? Meu processo de falência já foi declarado extinto, já encerrou e eu tenho uma nova oportunidade, eu tenho ali um novo negócio. Eu posso, se tiver ocorrido a extinção e encerrado o meu processo de falência. Não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial. Eu sou empresa, vou lá, peço recuperação judicial, tá tudo certinho. Foi deferido minha recuperação judicial e eu me reergo. Passa 3 anos, eu vou lá e peço de novo recuperação judicial. Não posso. Eu só posso pedir depois de 5 anos, né? De ter dado aquela minha recuperação judicial anterior. Não ter a menos de 5 anos obtido de concessão de recuperação judicial com base no plano especial, né? Tem tipos de plano, né? Recuperação judicial. Então, com base num plano especial. É a mesma coisa de ter sido declarado uma recuperação judicial, né? Mas os termos da lei, ele coloca dessas duas formas. Não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes falimentar. Então, tem crime, a lei de falência prevê crime falimentar, prevê crimes que são considerados como crime falimentar. Se eu, empresária, fui condenada por um crime falimentar, eu não posso pedir uma recuperação judicial. Ou se na minha empresa o meu administrador ou o meu sócio controlador foi condenado por um crime falimentar, eu não posso entrar com um pedido de recuperação judicial. A recuperação judicial pode ser dividida nas seguintes fases, que é pedido, deferimento ou indeferimento, nomeação de administrador, que são os titulares da empresa que vão constituir, né, nas suas funções, mas podem ser substituídos por gestores judiciais. Então, já vi como credora, tem uma empresa que era de São José, ela era a Sider, que chamava Transportes, era a Sider Serviços de Transportes e Sider Serviços de Logísticas. Eram duas empresas de um grupo único, né, que a gente fala. Mas eram CNPJs diferentes e elas trabalhavam de forma separadas. Em 2014 teve a crise e eles tinham muito contrato com empresas públicas, né, e sociedade de economia mista de transporte. E como quebrou, porque o governo meio que mudou, eles entraram com um processo, né? Na verdade, a Sider Logística, o sócio faleceu, acredito, eu não sei do que ele faleceu, mas um dos sócios faleceu e o outro sumiu. E o Sider Transportes mudou de nome e entrou com um pedido de recuperação judicial. Eu estou atuando nesse processo como credora de recuperação judicial desde 2016. Então, já faz um tempinho que a gente está. Então, um processo de recuperação judicial não é tão simples. E a dívida deles é muito grande, mas 2 processos meus eles já pagaram, faltam 4. E fora outros, se eu não me engano, só daqui de São José, de trabalhador que ficou devendo, né, para os motoristas, tem uns 80 funcionários, né, lá nesse processo de recuperação judicial, que nós estamos habilitados nesse processo para entrar como credores e poder receber e entrar nesse plano, né? Então, sempre o plano está sendo atualizado, né, para que tenha. E nesse caso, né, de administrador, eles tinham colocado como administrador a esposa, se eu não me engano, de um dos sócios. E ela não estava fazendo o correto, já era esperado, porque eu acho que eles só entraram com a recuperação judicial para parar de penhorar os caminhões, porque teve muito caminhão penhorado. E aí o juiz, vendo essa situação, né, essa irresponsabilidade daquela administradora indicada pela empresa, ele indicou um gestor
judicial, e hoje nós temos um administrador que é indicado e nomeado pelo juiz. Não mudou muito, mas melhorou um pouco. Pelo menos ele é encontrado. Até então, a administradora antes não era encontrada, a gente não conseguia. Os atos processuais ficavam parados porque ela não era notificada. Então, pode ser uma nomeação pelo titular da empresa ou pelo juiz, né, que é um gestor judicial. O plano de recuperação, o devedor tem que, em 60 dias, apresentar um plano de recuperação, que pode conter o prolongamento de prazos, alienações de filiais, aumento de capital, mudança de dirigentes, mudança da estrutura da empresa e qualquer outra medida que busque sanar as finanças da empresa. Esse processo que eu estou falando para vocês, a empresa pediu tudo isso. Ela mudou reestruturação, ela mudou capital, né, injetou mais dinheiro para que o capital fosse estabilizado e a moeda dela, né, a empresa fosse valorizada. Ela vendeu filiais, na verdade ela fechou quase todas as filiais dela. Ela conseguiu suspender as execuções, então os caminhões continuaram sendo utilizados. Ela, inclusive, começou a alugar os caminhões para que esses aluguéis dos caminhões dela pudessem gerar uma renda. Então, assim, ela fez bastante coisa e está fazendo bastante coisa, porque é muita dívida que tem. Ficou muita dívida. A intimação do plano, né, voltando aqui, a intimação do plano é no prazo de 30 dias para impugnar. Então, quando apresenta o plano, nós, credores, que estamos habilitados nesse processo de recuperação, nós podemos impugnar. Eu posso falar assim, não concordo, porque, na verdade, ela está omitindo esse bem, por exemplo. Não concordo, porque o gestor não está, que foi o que aconteceu nesse processo que eu falei para vocês. A administradora da recuperação judicial não estava atuando de forma correta, né? Então a gente conseguiu tirar ela. E prazo de 2 anos para cumprir o plano. Mentira. Eu tô desde 2016 nessa recuperação judicial. Mas não é que é mentira. A lei diz que o prazo é de 2 anos, né, para cumprir o plano. Mas nem sempre 2 anos é suficiente para cumprir esse plano. Então, cada caso um caso. A lei determina isso e o importante para vocês é o que a lei determina. Prazo, 2 anos para cumprir o plano, tá? Vencido o prazo e cumpridas as obrigações, o juiz vai declarar por sentença o encerramento da recuperação judicial. E aí a empresa está recuperada. E uma vez recuperada, ela não tem mais problema. Ela passou do sufoco. Ela aconteceu o quê? Ela conseguiu subir aquela linha, né? Não é mais uma linha para baixo. Agora é uma setinha para cima. Ela pode não tá ganhando rios de dinheiros, né? Indo com o gráfico lá no topo. Mas ela está assim se mantendo, estando estabilizada, pagando seus ativos, seus passivos, tendo seus ativos, então ela está recuperada. No processo de recuperação judicial, a declaração de falência, tá vendo? Eu posso, no processo judicial, de recuperação judicial, declarar a falência. Então, eu não preciso abrir um processo de falência. Eu posso no próprio processo de recuperação judicial, declarar a falência, tá? Nas seguintes situações: deliberação da Assembleia de Credores, então pode ter uma reunião, nós credores podemos estar insatisfeitos com aquele plano, e aí vamos lá e fala, não, eu quero que decrete a falência. Por que a falência é boa, gente? Aquilo que a gente falou no comecinho. Eu junto tudo que são aqueles bens que a gente conseguiu arrecadar e que estão indicados pela empresa e vendo, e com a venda dele eu pago os credores. Por que ela é ruim? Porque ela tira empregos, porque ela tira a função social da empresa, porque a economia não gira, né? Então, a ideia não é essa. Não apresentação do plano no prazo legal. Então, tem prazo, 60 dias, viu? 60 dias podendo ser prorrogado. A lei deixa prorrogado mais 60 para apresentar o plano. Apresentou o plano no prazo legal, tá tudo certo. Não apresentou, o juiz que tá coordenando a recuperação judicial pode declarar a falência. Rejeição do plano pela Assembleia. É a mesma coisa ali da deliberação. É uma rejeição por uma Assembleia de Credores que não concorda com aquele plano. Descumprimento de obrigação em 2 anos contados da concessão da recuperação. Então, ela tem obrigações que ela vai cumprindo, né? Foi determinado, né? Deu a concessão da recuperação judicial e em 2 anos ela deixa de cumprir aquele programa, aquele plano,
né? Pedido de falência de credor não sujeito à recuperação. Eu tenho um credor que não vai estar lá sujeito à recuperação. Então, se aquele credor, nos termos da lei, não tiver sujeito à recuperação, ele pode ir lá e entrar com um processo de falência. Prática de atos de falência. Então, se eu perceber que a empresa está fazendo prática de atos de falência, eu posso decretar a falência. E desistência do pedido de recuperação, porque quem pede a recuperação? O devedor. Se ele desistir do pedido de recuperação e o juiz acreditar que aquela empresa está em insolvência, né, que ela não é viável, que ela não tem condições, porque o seu passivo é maior do que o seu ativo, ela pode sim já declarar a falência e montar e constituir aquela massa falida. Recuperação extrajudicial. Então, basicamente, recuperação judicial, eu terminei aí com vocês. A extrajudicial é praticamente igual à judicial. Qual que é a diferença dela para judicial? Ela é um contrato. Ela não é uma decisão do juiz, ela é um contrato firmado com credores extrajudicialmente para resolução da crise pela qual passa a empresa. Então, eu chamo, faço uma reunião dos meus credores, apresento um plano e falo para eles que estou com essa dificuldade. E eles vão lá e dão anuência, eles concordam comigo, porque é um contrato entre nós. Depois eu homologo no juiz, mas é um contrato entre nós. Ele não é obrigatório ser homologado, tá? Mas ele é, por segurança, é bom que seja, tá? Os requisitos são os mesmos da recuperação judicial. A única coisa que ele acrescenta é que esse contrato ele não vai poder ser firmado, que é o nosso último item aqui, se aquele devedor estar pendente de pedido de recuperação judicial. Então, vamos dizer que eu tenho um processo de recuperação judicial, está lá pendente entre o juiz se vai ou racha, não tem uma decisão ainda se vai ser aceita minha recuperação judicial. E aí eu chamo meus credores e falo assim, esquece o juiz, vamos fazer aqui nosso plano e assina aqui. Não pode, não vai ter validade aquele contrato firmado, tá? Ou pendente de uma homologação de outro plano de recuperação judicial, extrajudicial. Vamos dizer que eu fiz o meu plano de recuperação extrajudicial, tá caminhando e eu fui para homologação. Mas daí eu continuo, tô devendo ainda. Fiz mais credores, aí eu chamo esses outros credores e apresento outro plano para eles para poder fazer a recuperação extrajudicial. Não pode, porque eu tô com um pendente de homologação, tá? Há menos de 2 anos. Então, respeitando isso daí, essa homologação, plano de recuperação há menos de 2 anos. A recuperação extrajudicial não poderá versar sobre crédito tributário, crédito trabalhista ou decorrente de acidente de trabalho e crédito de credores proprietários ou decorrentes de adiantamento de contrato de câmbio. Então, não posso pedir recuperação extrajudicial nesses casos. A homologação da recuperação extrajudicial, em regra, é facultativa, então a regra é de que eu não preciso levar a juízo para que seja homologada. Porém, ela é obrigatória quando um dos credores, não concordarem com a alteração das obrigações do devedor, não concordar com aquele plano de recuperação, tá? Sendo necessário, nesse caso, que 60% dos credores dê consentimento do plano dos créditos, abrangidos pelo contrato, sobre pena de não ser homologado, porque se eu não tiver esses 60% dos credores, eu não tenho a homologação desse plano de recuperação extrajudicial. A nossa aula acabou. Espero que vocês tenham gostado. Esse assunto é um pouquinho chato, porque praticamente eu pego o texto de lei, trago para vocês e tento mostrar alguns exemplos, tá? O importante mesmo é vocês entenderem o que são esses dois institutos, para que servem esses dois institutos, E quando vocês estiverem atuando, e ter a nomenclatura, vocês saberem identificar, Inclusive de poder dizer, não, mas esse aí é um crédito tributário, esse aí não pode entrar, tá? Como administrador, isso aí que eu falei, um administrador nomeado pelo juiz, ele é formado em administração, ele é formado em economia, é a área que vocês estão aí se propondo inicialmente a estudar, Vocês estão começando com técnico, mas futuramente vocês podem estar aí fazendo a graduação, pós-graduação e mestrado na área. Então fica a dica aí para vocês, que é uma área bem interessante.
Pro administrador, para quem busca fazer administração, tá? É uma área ampla e se você estudar bastante e for o expert na área, você vai ter um campo aí muito grande para poder atuar. Bons estudos, qualquer dúvida vocês me mandem e no PDF deixei algumas questõezinhas para vocês fazerem e me entregarem. Aos que estão me entregando em dia as atividades, porque toda semana tem alunos que estão me enviando. Aos que estão entregando, vão ter pontuação, vão ter nota sobre essas atividades. Aos que não estão entregando em dia, eu não estou dando pontuação. Aí eu gostaria que, se vocês pudessem, alguns me mandaram justificando, então a vocês que me justificaram, ok, vou dar pontuação. Mas quem não falou nada e não está entregando, não vai ser considerado, tá bom, gente? Bons estudos, qualquer dúvida, me manda um alô.